Olá, queridos, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez. Na sexta-feira, dia 5 de junho de 2020, ainda recluso, né? Por causa da Covid-19, estamos em casa, mas felizes e satisfeitos, porque Deus nos proporciona falar da sua palavra, meditar sobre Ele, falar sobre as obras, sobre os milagres, sobre o cuidado de Deus. E eu sou muito feliz por isso. E vamos aguardar a entrada dos irmãos. Já estou vendo que entrou aí a nossa querida irmã Renata Luna. Pai do Senhor, Renata. Irmão Geno, lá de Colina do Jiqui. É um prazer também, irmão Geno, tê-lo aqui conosco. Deus abençoe. Vamos aguardar a entrada dos irmãos. O pastor Clauber Maia também já entrou, já está conosco aqui. E é isso, nós vamos conversar mais uma vez com o pastor Clauber. Daqui a pouco eu faço a apresentação do tema, daquilo que nós já conversamos na semana passada. E vamos continuar hoje com esse tema tão maravilhoso, né? Que é um coração que ama a Deus. Muito bem, o pessoal está chegando. Pastor irmão Geno, Deus abençoe. Muito bem, pastor Clauber, paz do Senhor. Paz do Senhor, Eliezer, tudo Como é tranquilo? que vai? Tá tudo bem? Tá bem, graças a Deus, tudo tranquilo. Irmã Raíra tá bem? As crianças também, tá tudo tranquilo? Tá tudo tranquilo, graças a Deus, estão todas com saúde e vivendo de isolamento social. Rapaz, infelizmente, né? Estamos nessa peleja. É, é verdade, é verdade. Muito bem. Pastor, dando aquele tempinho para o pessoal ir chegando e a Sim, gente sim, é muito fazer bom. a apresentação mais formal daquilo que nós estamos fazendo, a nossa proposta aqui, né? Enquanto isso, eu vou dando aqui o alô para as pessoas que estão conosco já. A irmã Renata Luna, já Perfeito, falei. A irmã vamos Marilúcio cumprimentando. também está no ar. Fernanda Muito acabou bem. de entrar também. Fernanda, Beth, muito bem. É um prazer tê-las aqui conosco, ter todos esses irmãos conosco aqui. Muito bem. É verdade. Muito bem, pastor Clauber. Estamos em mais uma sexta-feira aqui, não é? E eu quero mais uma vez lhe agradecer pelo carinho, pelo cuidado, pelo zelo e por ter aceitado o nosso convite, né? Para estar aqui nessa proposta aí de pelo menos 4 sexta-feiras nós vamos conversar aqui, não é? Sobre Isso, esse tema. isso. É E verdade. eu vou fazer a apresentação de praxe. Pode ser que algumas pessoas que não participaram na semana passada, e vai que ainda não lhe conheçam também, é muito difícil, mas de repente tem Não, é alguém não. aí que não lhe conheça, o pastor Clauber Maia, Sim. pastor da Assembleia de Deus, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Rio Grande do Norte. Aí é Aderne, o pastor Clauber é escritor, já escreveu um livro, pelo menos um já impresso, né, pastor? Pode ser que tenha algum na É, cabeça, outro nas eu ideias, né? tô. Tem. Tem material didático, 3 livros que eu escrevi para o CETADEB, né, mas que é restrito aos alunos da instituição. Muito bem. O Caminho do Adorador é o livro que foi editado e impresso aí pela CPAD, né, a Casa Publicadora da Assembleia de Deus. O pastor Cláudio também administra o canal na internet ebdweb.com.br, que trata especificamente de assuntos relacionados ao ensino bíblico, escola dominical. Né? Também tem o canal Clauber Maia, né, no YouTube. Também no YouTube tem o canal EBD Web, né? E aí a gente já pede que os irmãos que ainda não se inscreveram no canal do Pastor Clauber e na EBD Web Sim. faça isso, porque aquilo que todo youtuber diz, né? Clica lá no sininho e as notificações vão chegando a cada É mensagem exatamente. nova, né? A cada mensagem nova que chegar, a cada palavra nova, você vai ser notificado. E eu me chamo Eliasib, para quem não sabe, né? Estamos De, trabalhando com de jovens Jesus. aqui de Jesus, 2 vezes. De Eu posso até Jesus, fazer é. inveja os irmãos, né? Esse negócio de inveja não dá certo, não, mas É pelo muito nome bom dá. não, é. Não.
Estamos trabalhando com os jovens aqui na Assembleia de Deus, em Pirangi, em Natal, Rio Grande do Norte, né? Departamento de Jovens e Adolescentes. E para nós é um prazer muito grande trabalhar para o Senhor. E essa proposta Amém. dessa nossa conversa também, principalmente, é direcionada aos jovens e a outras pessoas interessadas, mas principalmente para eles, porque precisam, nesse tempo de isolamento, né? Precisam estar se alimentando também da palavra de Deus. Pastor Clauber, É verdade. na semana passada, nós começamos esse nosso bate-papo. O nosso tema central é um coração que ama a Deus, né? Isso, Conversamos isso. muito, foi uma conversa muito boa na semana passada. Inclusive, os irmãos que não tiveram a oportunidade de assistir, vai aí na nossa página aí do Instagram, Dejade Pirangi, Dejade _ Pirangi, e você procura lá o vídeo que está gravado no IGTV, você vê lá o que aconteceu na semana passada, para de repente você Isso. pegar aí a sequência, né? Conversamos sobre muita Perfeito. coisa, não foi? Foi. Conversamos sobre quem é o dono do nosso coração, como é que a gente prepara o coração para uma vida com Deus, vimos as diferenças Sim. entre os conceitos de adoração, as diferenças que existem entre música, culto, louvor, adoração, isso tudo, né? As características de uma adoração verdadeira. E hoje, pastor, nós vamos continuar esse nosso bate-papo, né? E o que eu queria já de pronto já lhe fazer a pergunta, né? Nós vamos tratar de alguns assuntos aqui também muito importantes. E o primeiro tema que a gente tem aqui para discorrer é quando o coração é de Deus. Veja, eu Perfeito. vejo, pastor Cláudio, que na história bíblica nós lemos muito sobre homens, né, que foram, por assim dizer, elogiados por Deus, né? Homens que Sim. verdadeiramente amavam a Deus, e certamente Deus também os amava muito, né? Daniel, por exemplo, a gente lê no capítulo 10 de Daniel, versículo 11, que o anjo, quando vem trazer a notícia para Daniel, né, do que estava acontecendo, ele diz assim: e me disse, Daniel, homem muito desejado, né? E tem outras versões que diz Daniel, homem muito amado, né? Isso se Muito repete amado, lá no é. versículo 19, do capítulo 10 de Isso. Daniel. Nós vemos Davi, que é muitíssimo conhecido como o homem segundo o coração de Deus, né? Segundo o coração de Deus. É verdade. Tem outros dois que tem vários, mas a gente pode citar dois que Deus assim queria tanto estar com eles, né? Gostava tanto deles e eles gostavam tanto de Deus que não provaram nem a morte, pastor. Enoque e Elias, né? E aí eu lhe Isso. pergunto, a primeira pergunta já de cara é: qual é o segredo desses personagens, pastor, para que chamasse a atenção de Deus a ponto de serem elogiados dessa forma? Muito bem. Veja bem, o que nós começamos a falar na semana passada, citando Deuteronômio capítulo 6, quando Deus recomendou a Israel, e é importante essa citação porque lá nos evangelhos, quando alguém perguntou a Jesus sobre qual era o primeiro dos mandamentos, ou o maior deles, que mandamento eu deveria prestar atenção em primeiro lugar, Jesus cita Deuteronômio 6,4. Ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E aí nós vamos entender então que a primeira coisa, ou aquilo que mais vai atrair essa satisfação de Deus, é um coração que ama a Deus, né? Ou seja, alguém que realmente ama o Senhor. Mas quando a gente diz que alguém ama a Deus, esse amor, ele tem que ser verificado em algumas circunstâncias que a Bíblia vai nos dizer. Quando a Bíblia diz assim, amar o Senhor de toda a tua alma, eu penso que alma é algo que sempre se refere a emoções, a sentimentos, né? Então, quando a Bíblia diz amar o Senhor de toda a nossa alma, eu penso que a Bíblia está falando sobre o desejo, a vontade, aquilo que nos atrai para estar com Deus. Porque, Sim. infelizmente, algumas pessoas até oram, mas a oração deles às vezes parece mais uma lista de compras, né? Senhor meu Deus, eu te peço isso e aquilo outro, em nome de Jesus, amém. Quer dizer, não há o prazer da presença, o prazer de estar com Deus, de buscar a Deus para estar com Ele, para estar na presença dEle. E nós vamos ver que essa é uma coisa que era presente, por exemplo, na vida de Davi, de Daniel, né? A Bíblia diz que Daniel orava
3 vezes por dia. A Bíblia mostra Davi muitas vezes. No Salmo 27 ele diz, olha, eu queria passar um dia na casa do Senhor mais do que em outra parte 1000, porque eu pedi uma coisa ao Senhor e eu vou buscar isso. É que eu possa todos os dias estar na casa do Senhor para aprender no seu templo e para desfrutar da sua presença. Quer dizer, é algo que realmente mexia com o coração de Davi. Então, amar a Deus de toda a alma tem a ver com gostar de estar na sua presença, desejar estar com Ele, amar Deus por causa da sua pessoa e não por causa dos presentes, né? Porque há uma grande diferença aí. Algumas pessoas até buscam a Deus, mas estão interessados, na verdade, naquilo que Deus pode dar. Nós temos um exemplo muito interessante na Bíblia Sagrada, que é o exemplo do jovem que a Bíblia chama de, que nós chamamos, na verdade, de filho pródigo, né? Sim. Que ele vivia na casa do seu pai e tinha, portanto, a companhia do pai, o abraço do pai, o beijo do pai. É claro que nós sabemos que aquele pai o abraçava, porque quando ele voltou foi a primeira coisa que ele ganhou, foi um abraço. Sim. Então, ele tinha o abraço do pai, ele tinha o carinho do pai, ele tinha a presença do pai, mas ele só desejava os presentes do pai, ou a herança do pai. E o que é pior, para gastar fora da presença do pai. Porque ele disse, me dá a herança que eu tenho direito, e o pai deu a herança, repartiu com ele a parte que era dele, e ele foi embora para um país tão distante e gastou tudo que tinha lá. Ou seja, alguém que desejava apenas os presentes do pai, e pior ainda, para gastar fora da sua presença. E aí quando ele gastou tudo no país tão distante, que agora não tinha mais o gato para apanhar do pau, aí ele foi de repente descobriu, eu era feliz, era na casa do meu pai. Sim. Porque lá eu tinha abraço, acolhimento, eu tinha carinho. E aí resolveu voltar dizendo, olha, vou dizer a ele, não quero mais um centavo, não tenho direito a nada. Eu quero só estar na presença dele como um empregado. E ele deve ter ensaiado esse discurso muitas vezes, mas quando ele se aproxima do pai e começa com esse discurso furado, o pai corre, o abraça, o beija, o recebe. Então, quer dizer, era alguém que estava na casa do pai, mas não desejava a presença do pai, o amor do pai, o carinho do pai, só pensava no dinheiro, nos presentes que podia ter e pior, para gastar fora da presença do pai. Infelizmente, há muitas pessoas que veem Deus só como o Papai Noel, né? O bom velhinho que traz presentes, mas não como alguém para desfrutar da presença, para uma companhia agradável, para termos um momento de busca só por causa da presença. Por outro lado, quando também a Bíblia diz amar ao Senhor de todo o coração, aí a gente tem que lembrar que coração tem a ver com aquilo que nós desejamos fazer ou que fazemos de bom grado. Que quando a gente diz assim, fazer alguma coisa de bom grado, ele diz fazer de todo o coração. E aí como é que eu demonstro que amo a Deus de todo o coração? Jesus disse muito claramente, João capítulo 14, verso 15, ele diz assim, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. No verso 23 e 24, no mesmo capítulo, ele diz assim, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Então veja que alguém pode dizer assim, eu amo muito a Deus. Certo, mas uma coisa é você dizer que ama a Deus, outra coisa é você provar que ama a Deus. E como é que você demonstra de fato que ama a Deus? É obedecendo os seus mandamentos. E não adianta alguém dizer, não, é porque é difícil, é complicado. Não é. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versos 2 e 3, João diz assim, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados.
Ou seja, quando alguém olha para o pecado e deseja, na verdade, o pecado, mas com medo do inferno, com medo de ser castigado, com medo do chicote de Deus, de qualquer coisa desse tipo, ele olha para o pecado e diz, ah, meu Deus, ah, se isso não fosse pecado, ou era tão bom que não fosse. Ou seja, ele, na verdade, deseja o pecado. Pode até não querer a prática constante do pecado, porque tem medo de perder a salvação, tem medo de ir para o inferno, mas ele não deseja realmente obedecer a Deus. Mas amar a Deus de todo o coração implica em desejar obedecer a Deus para agradá-lo, para ter uma comunhão com Deus. E João disse, quando nós desejamos realmente amar a Deus e obedecer os seus mandamentos, isso não é pesado, isso não é difícil. E aí, nesse momento, a gente entende que amar a Deus de toda a alma, de todo o coração, de todo o entendimento, quer dizer, é algo que é racional, é algo que eu preciso entender, dizer assim, não, eu quero amar a Deus, porque amar não é, o amor não é uma emoção apenas. Amor, acima de tudo, é uma decisão e uma atitude. Então eu decido amar a Deus e tomo a atitude de obedecê-lo para viver de acordo com aquilo que agrada a Deus, aquilo que é o que ele deseja que eu faça. E aí quando a gente olha para Davi, por exemplo, a gente vai ver exatamente isso, porque a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Quando a gente olha, por exemplo, para o Salmo 139, Davi diz assim, olha, eu amo os que amam a Deus, e os que não amam, tenho por eles um ódio profundo. Veja, Davi diz assim, eu não sei nem o que é, mas já estou com raiva dessa pessoa que não ama a Deus, porque eu amo a Deus, então eu amo o que Deus ama, e amo também quem ama a Deus. E quem não ama a Deus, não sei nem quem é, mas já estou com raiva porque eu tenho ódio dessa pessoa, porque Davi tem essa relação com o coração de Deus. Eu amo o que Deus ama e eu odeio o que Deus odeia. Por quê? Porque meu coração está ligado com o coração de Deus e eu desejo viver para agradá-lo. Então, quando a gente diz que ama a Deus, e era isso que atraía a Deus com Enoque, com outros, porque, veja bem, Eliasibe começou a namorar com Ruth. Aí o que acontece? Se avistavam um dia, se conheciam, se viam, e aí depois ia Eliasibe para a casa dele e Ruth para a casa dela. E aí um dia essa brincadeira foi ficando chata. E dizer assim, homem, sabe de uma coisa, esse negócio de eu ir para um lado e você ir para o outro não tem mais graça não. Vai o seguinte, vamos casar logo para você vir morar comigo e aí a gente viver. Quer dizer, a relação de Deus com Enoque foi desse jeito. Quer dizer, aí era Deus, andava com Enoque com Deus, aí teve um dia que a paixão já estava tão grande um pelo outro, que Deus disse assim, homem, sabe de uma coisa, não dá certo a gente viver assim, você aí, eu aqui não, venha logo para cá. Aí trouxe Enoque para si, porque ele andava com Deus. O coração de Enoque estava tão apegado às coisas de Deus, que já não tinha mais nenhum prazer nas coisas daqui. E aí ele já disse, pronto, então quando Deus disse, venha, ele disse, é agora. Demorou. E aí já queria estar com Deus o tempo todo. Então, isso atrai a Deus um coração que, de fato, ama a Deus e quer andar na sua presença, de maneira que, quando Deus encontra alguém com um coração assim, aí ele também o ama, porque essa pessoa vive para agradá-lo. Graças a Deus. Rutinha, você ouviu aí que começou a se amostrar, pastor? O senhor falou nela? Foi. Já botou coraçãozinho e tudo mais. Irmã um negócio sério. É um caso sério, rapaz. Em julho agora faremos 15 anos que a gente acabou a brincadeira de ir para casa do outro e tá todo mundo... De ir para lá, é uma brincadeira sem graça. Em julho agora também eu faço 30. 30, o dobro, tá vendo? Eu vou para 15 já. Pastor, graças a Deus. Mais algumas pessoas chegaram aí, estão conosco. Com a Elite Jesus, eu vi que entrou, a minha irmã Elisângela. Tem alguns irmãos que eu não conheço pelo nome e nem pelo codinome aqui do Instagram. Qualquer coisa você diz aí para nós quem é, de onde é, tá bom? Vai dizendo para nós aí para a gente saber qual é a cidade, algum outro estado. Isso, enfim, de outro país. Que bom. Sexta-feira passada tinha gente de fora, de outro país, inclusive, né?
É bom que você se identifique aí, tá bom, irmão? Fica à vontade. É verdade. E nós estamos aqui conversando com o pastor Clauber Maia. Pastor, semana passada a gente aprendeu também, o João nos ensinou, que as condições para que nós possamos apresentar uma adoração que é aceita por Deus, né? Ela passa por alguns critérios. Por exemplo, a gente reconhece que Deus é o único Deus, o único Senhor, né? Só Ele é digno da nossa adoração. Vimos também que a nossa adoração ela não está restrita a um lugar, um tempo, um espaço, né? E também que adorar a Deus em espírito e em verdade, como Jesus explicou lá para a mulher samaritana, em João 4, né? É adorá-lo conforme aquilo que as Escrituras mesmo nos ensinam. É isso que nós aprendemos. Então, eu gostaria de saber do senhor, e o senhor pudesse nos explicar, qual é o combustível, então, da nossa adoração, para que a gente possa manter essa chama acesa. E como é que podemos atrair essa manifestação da glória? A gente falou aqui de personagens bíblicos, né, que alguns deles, inclusive, a Bíblia nem descreve muito, é o caso de Enoque, né? Só diz que ele andava com Deus, o amor era tão grande, como você explicou, e que Deus o chamou. Deus não dava detalhes do dia a dia deles, né? Davi é mais fácil da gente entender, porque acompanhou uma história um pouco mais de tempo, enquanto ele viveu, né? Mas e nós? Como é que a gente pode fazer para atrair a presença de Deus, a manifestação da sua glória, essa chama, esse amor, enfim, como é que a gente pode manter essa chama da adoração acesa? Pois bem, irmã Lazíbia, a primeira coisa a pensar, a irmã Isiana entrou aqui agora também, está mandando um abraço, que bom, Deus abençoe. Tem uma querida irmã de Porto Alegre, irmã Sandra Regina, né, irmã Bete de Fortaleza. Muito bem, que bom. Sejam bem-vindas. Esses queridos irmãos e irmãs que estão conosco. Quando nós falamos sobre atrair a Deus, andar com Deus, amar a Deus, nós precisamos entender que a grandeza de Deus é algo que nós precisamos sempre ter em mente. Por uma razão muito simples, é porque se nós não tivermos em mente a grandeza de Deus, nós sempre vamos querer achar que nós somos alguma coisa. Eu acho tão interessante quando Paulo fala, 1 Coríntios capítulo 3, sobre os que servem a Deus, né? Porque o serviço como adoração também, a gente vai falar ainda sobre isso hoje. Ele diz assim, tem um que planta e tem outro que rega, mas nem o que planta nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Ou seja, e como é que nós mantemos essa firme convicção? É quando nós não perdemos de vista a grandeza de Deus. Eu acho tão interessante a ideia de Isaías quando se aproxima de Deus, e no capítulo 6 ele tem o vislumbre do trono de Deus. Aí ele olha para Deus, olha para si, que eu penso que todos os encontros que nós temos com Deus, no nosso quarto contrito ou na igreja, no culto, nós deveríamos ser confrontados com essa grandeza de Deus. Nós deveríamos perceber no culto a grandeza de Deus e a nossa pequenez. E então esse confronto iria gerar uma vida de adoração mais interessante. Porque Isaías vê Deus no trono, aí ele olha, vê a glória de Deus enchia o templo, aquela coisa extraordinária. E aí quando ele olha para si, ele diz assim, ai de mim que eu sou um pecador. Eu não devia nem estar aqui, não sei nem porque eu não morri ainda. É a percepção que Isaías tem. E aí Deus toma a iniciativa com a tenaz que toca, né? Eu quero mandar um abraço aqui ao pastor Agábio Nascimento, o pastor da Assembleia de Deus em João Pessoa, líder dos jovens lá. Um abraço, meu querido irmão. Que bom tê-lo aqui conosco. Então, Isaías tem esse confronto. Quem é Deus, a grandeza de Deus no seu trono e a sua pequenez. E isso é algo que deve estar presente todas as vezes na nossa vida. E quando Abacuque pede a Deus por um avivamento, capítulo 3, verso 2, ele não começa dizendo, Senhor, aviva, ele começa dizendo assim, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aí acrescenta, aviva a tua obra, no meio dos anos a notifica. É a mesma ideia que nós vamos encontrar em Isaías 66, 2, que Deus diz assim, direi para quem olharei.
eu penso, Eliasib, que essa é uma informação muitíssimo importante, porque tem um hino que a gente canta, inclusive, que diz eu me quebro, eu me arrasto, eu me arrebento, eu faço o que for preciso, mas por favor, olha para mim. Porque nós queremos o olhar de Deus sobre nós. E Deus está dizendo o que é que o atrai. Ele diz assim, direi para quem olharei. E aí ele diz, para aquele que tem o coração contrito e que treme diante da minha palavra. Da minha presença. Então veja que esse temor a Deus, conhecendo quem é Deus, e ao mesmo tempo debruçando-se em rendição, que nós já conversamos na live passada, né? Em rendição diante de Deus, é algo que é extremamente necessário para as nossas vidas, para manter essa vida de adoração. É um quebrantamento, porque no Salmo 51, Isaías percebe que tem eu parei de falar porque alguém perguntou aqui sobre as lives. As últimas eu não salvei não, mas eu vou salvar as outras sim para deixar lá. Até já baixei a da semana passada, eu acho que vou deixar para baixar num pacote só, aliás. Mas eu dizia, Davi é confrontado, o seu pecado, com o profeta Natã, e aí Davi, ele ajoelha-se diante de Deus, dentro de uma poça de lágrimas, ele escreve aquele salmo, dizendo que pecou e que Deus não retire dele o seu espírito. E aí no verso 17 ele diz assim, porque os sacrifícios agradáveis a Deus são um coração quebrantado. A um coração quebrantado não desprezarás, ó Deus. Ou seja, aquilo que atrai a Deus, aquilo que faz com que Deus seja atraído para nós, é um coração quebrantado. Alguém cujo quebrantamento está diante de Deus sendo apresentado. Eu gosto de uma frase de Frank Bertman, é um dos autores do avivamento da Rua Azusa, e ele dizia assim, a profundidade de qualquer avivamento será determinada precisamente pela profundidade do espírito de arrependimento que o produziu. Ou seja, quanto mais quebrantado, quanto mais arrependido diante de Deus, mais a nossa aproximação dele e maior o avivamento dele na nossa vida. Porque é muito fácil a gente achar que nós somos muito bons, que nós já estamos fazendo tudo certo e que Deus tem obrigação de nos abençoar. Essa semana eu estava numa live e um irmão me perguntando sobre, pastor, mas gente que está com a fé abalada nesse período agora e dizendo assim, meu Deus, onde é que está Deus que deixa esse povo todo morrer? Eu disse, meu irmão, a gente não devia fazer essa pergunta não. Primeiro que a gente não pode culpar Deus dos nossos problemas. Na verdade, a gente devia perguntar assim, aonde está Deus que deixa esse povo viver? Porque o que nós merecemos, na verdade, é a morte, né? O salário do pecado é a morte. Então todos nós devemos morrer. Isaías não fica preocupado, não é porque que ele está vivo, é porque ele não morreu ainda, já que ele viu Deus na sua glória e ele, pecador, ainda está naquela condição. Então, é que nós somos pecadores e precisamos ter essa percepção. Só o fato de Deus nos receber na sua presença já é graça, amor, bondade, misericórdia. E quando nós nos quebrantamos diante desse Deus, aí nós recebemos a sua graça, a sua misericórdia, porque ele disse, eu estou num coração quebrantado. É isso que atrai a minha presença, é isso que faz com que haja a percepção de intimidade com Deus, é um coração quebrantado. E o combustível, então, do avivamento, da aproximação de alguém com Deus, é esse. Se você olha Davi ou Daniel, todos eles são pessoas que têm exatamente essa apresentação. Eu sou miserável, eu sou pequeno. Você olha para Paulo, você vê no começo, quando Paulo era crente, começou a escrever fazer as primeiras viagens, ele disse assim, eu sou o menor dos apóstolos, escrevendo aos Coríntios. Lá na frente, já meio período andado e tal, e já perto do fim, ele escreve aos Efésios dizendo, olha, eu sou o menor dos crentes.
Agora, já preso nos últimos dias de vida, ele escreve para Timóteo dizendo: eu sou o principal dos pecadores. Veja que o conceito dele foi diminuindo a respeito dele próprio, né? Porque quanto mais eu percebo a grandeza de Deus, mais eu descubro a minha pequenez também, e isso é o combustível de um coração que ama a Deus. E, obviamente, pastor, isso é uma necessidade diária, né? Sim. O meu quebrantamento de ontem, só para simplificar o raciocínio, talvez não sirva para hoje, né? Eu tenho que hoje me consertar com o Senhor. Eu sempre me lembro de um testemunho do pastor Antônio Gilberto, ali na Central. Eu não me lembro agora qual foi o evento que ele participou, mas me lembro bem que quando o pastor Antônio Gilberto pregava na Central, ele ia falando com aquela voz mansa, né? Aquela tranquilidade toda dele. E aí ele dizia assim, se eu tivesse tempo para ir ainda me aprofundar, e aprofundando, e a gente gostando, e a lágrima descendo. E aí uma coisa que ele falou que me chamou bastante atenção naquele tempo, e eu me lembro disso, sempre que finalizo um dia, ele disse que Deus me livre e tenha misericórdia de mim de eu encerrar um dia sem me consertar com o Senhor, né? Então, isso é realmente uma atitude de quebrantamento. Eu acho que é uma necessidade que nós temos. Embora crentes, estamos na igreja, sabemos disso, mas muitas vezes eu acho que até as tribulações da vida mesmo, as preocupações que a gente tem, né? As outras coisas que a gente se preocupa, a gente esquece disso, né? E a outra coisa muito importante, Eliasib, é que assim, o velho homem, o homem carnal, ele quer se manifestar sempre. O eu, ele quer aparecer. Ele quer ser visto, quer ser lembrado. Isso faz parte da natureza humana. Qualquer um que disser assim, não, eu não quero isso, é alguém que só se ele conseguiu negar a sua própria natureza, mas faz parte da natureza humana. Então esse velho homem, esse corpo do pecado ainda que quer aparecer, ele precisa ser mantido sob controle. Porque quem achar que já está igualzinho a Jesus Cristo como está no céu, está profundamente enganado. Eu gosto de uma frase de Lutero que ele diz assim: eu pensei que o velho homem tinha morrido afogado nas águas do batismo, mas o infeliz sabia nadar e escapou, e agora eu preciso matá-lo todos os dias. Então esse velho homem quer se manifestar, ele quer. E aí como é que eu faço? Eu lembrando da grandeza de Deus, da minha pequenez e quebrantando-me na sua presença todos os dias, a gente vai mantendo esse velho homem, né? Por isso que o Jesus Cristo diz assim: quem quiser ser meu discípulo, tome cada dia a sua cruz, negue-se a si mesmo e aí siga-me. Ou seja, é esse exercício diário. Todos os dias, negar a si mesmo, ou seja, não dar ao próprio ego a exaltação que ele gostaria que tivesse, levar a cruz e seguir a Jesus levando a cruz. Amando a Deus, portanto, não fazendo isso por obrigação, mas sendo um alegre carregador de cruz para todos os dias tomar a sua cruz e seguir a Jesus Cristo em uma vida crucificada para manter o velho homem no lugar dele. Glória a Deus, graças a Deus, é isso mesmo. Tem mais gente aí, pastor. Cristiane Mello entrou, R. Douglas, Beli Alcântara, Débora Luna, Heloísa Benigno, irmã Sunamita de Jesus, Elizabeth Silva, Tatiene, Jussier Filho. Pai do senhor Jussier. Jussier é meu vizinho aqui. Ele é o genro do coisa pastor boa. Gonzaga. Denise Luna entrou também. Ai, que bom. Jacioneide. Pai do senhor a todos esses irmãos aí. E de novo, abraço a todos vocês. Você que entrou e eu não sei o seu codinome, qual como é que você é conhecido no mundo gospel aí, né? Então vá dizendo aí de onde é, por favor, para que a gente possa dar um alô para vocês aí. Pastor Cláudio, podemos continuar? Antes, sim, vamos. Deixa eu de novo fazer a propaganda aqui, porque entrou muita gente depois, né? Pastor Cláudio é escritor, eu não sei se ele está com ele aí de novo, né? Eu esqueci de falar sobre isso. O pastor Cláudio é escritor do livro Caminho do Adorador, né? Esse livro foi editado há quantos anos, pastor, já? Foi 2008. 2008 já, há pelo menos 12 anos, né? Editado pela CPAD, O Caminho do Adorador, eu recomendo bastante, já li esse livro, creio até que mais de uma vez. Pastor Cláudio também tem
Um abraço aqui para o irmão Paulo, lá de Feira de Santana. Paulo, você conheceu lá da equipe de oração do Secop. Do Secop, Paz do seu irmão Paulo. Você vai lembrar de Elma, mim. um abraço para vocês. Muito bem. Muito bem, Paz do Senhor, muito bem-vindo. Pastor Cláudio, ele mantém o site também, ebdweb.com.br, para aquelas pessoas que desejam aprender mais da palavra de Deus, voltado ao ensino bíblico e à escola dominical, né? Também tem o perfil Clauber Maia no YouTube, né? E a EBD Web também no YouTube, e os irmãos podem, então, se inscrever. Eu vi até alguém cobrando aqui que o senhor deveria postar esses vídeos, né? Eu acho que foi minha irmã, pastor. Vamos foi a fazer Elisângela. isso. Olha aí. Tá bom, vamos fazer isso. Muito bem. Então vai lá no canal do pastor Cláudio, dá lá um like, depois você se inscreve também, se não for inscrito ainda, para que você possa também ser abençoado ao longo dos seus dias aí com as palavras, as mensagens que o pastor Cláudio sempre está postando. Pastor, continuando o nosso papo, que é um coração que teme a Deus, ou que ama a Deus, né? Nós também temos aqui a relação entre a adoração e o serviço prestado a Deus. Eu me lembro, hoje à tarde, eu estava pensando sobre a nossa conversa e me lembrei de 2 versículos, que até já citamos um deles semana passada, 1 Coríntios 10:31 e Colossenses 3:17, que são semelhantes, são paralelos, né? Paulo aos Coríntios diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, né? E Colossenses 3:17 diz assim, e tudo quanto fizerdes, seja por meio de palavra ou ações, fazei em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças a Deus Pai. E aí eu percebo que, através desses textos, pastor, o apóstolo Paulo esclarece, né, e ao mesmo tempo ele reforça a relação que há entre a adoração, né, e o serviço prestado a Deus. Como é que o senhor pode explicar melhor essa coisa? Muito bem. Um abraço aqui para a irmã Heloísa, esposa do pastor Watson, está conosco também. Felipe Castro, também que entrou agora. Um abraço para esses queridos irmãos e irmãs que estão se identificando aí. Irmão Eliasibe, veja bem. Primeiro que o texto de Coríntios, ele diz, qualquer coisa que você faça, faça para a glória de Deus. Inclusive, ele cita 2 questões muito básicas, né? Comer e beber, que a gente, todo mundo faz e faz várias vezes, né? Quem tem a boca nervosa faz várias vezes por dia essas 2 coisas. Mas somente nesse período que a gente está agora, pastor. Esse período então, agora... aí a coisa tão básica quanto comer e beber é para a glória de Deus, e então ele diz qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa, como assim, pastor? Qualquer outra coisa semelhante a comer e beber. Pode ser piscar, respirar, qualquer outra coisa é para a glória de Deus. Quando Paulo diz que você, como empregado, sirva ao seu patrão como servindo a Deus, que os filhos devem obedecer aos pais como ao Senhor, ou seja, que a nossa vida em tudo seja uma vida que glorifica a Deus em todas essas coisas. Porque Jesus disse que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, o que fazemos glorifica a Deus e, portanto, é também um objeto de culto, de adoração ao Senhor. Que, na verdade, uma coisa e outra são muito semelhantes. Quando Jesus é confrontado pelo diabo e Lucas capítulo 10 e Lucas 4 e Mateus 4 registram, na último momento da tentação, ele é levado a um alto monte, o diabo mostra as glórias do mundo e diz, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ora, primeiro é o que vovó dizia, fazer aceno com o chapéu alheio, né? Porque o diabo não é dono de nada. Salmo 24, verso 1 diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Ou seja, não sobrou nada para ninguém. Aí o diabo oferece alguma coisa para Jesus, dizendo, te darei se prostrado me adorares. E aí Jesus responde dizendo assim, vai-te, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Em outra versão de Almeida Revista Atualizada, ele diz assim, só a ele prestarás culto. Adorar e servir e prestar culto é a mesma coisa. Então, servir é algo que nós fazemos que deve ser algo para glorificar a Deus em todas as coisas que nós realizamos. Quando trabalhamos, não só quando trabalhamos na igreja, quando fazemos algo na obra do Senhor.
mas também quando fazemos qualquer outra coisa, quando fazemos para os nossos irmãos. E é tão interessante a fala de Jesus lá no sermão profético, né, de que quando o Senhor voltar, aqueles que estavam ali, ele disse da sua direita, que ele chama de as ovelhas, vinde benditos de meu Pai, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, nu e me vestiste, enfermo e na prisão me visitaste. Senhor, quando fizemos essas coisas? Ele diz, quando aos meus pequeninos fizeste, a mim o fizeste. Os da esquerda, porque não o fizeram, também aí são condenados porque não fizeram isso. Mas quando não te fizemos isso? Quando aos meus pequeninos não fizeste, a mim não o fizeste. Então nós entendemos que se nós somos colocados por Deus nesse mundo, como servos de Deus e como representantes de Deus, o homem como imagem de Deus, ele foi colocado aqui para trabalhar, para servir. Quando Deus pôs o homem no jardim, Gênesis 2,15, ele diz que pôs o homem no jardim para o guardar e o lavrar. Ou seja, trabalhar é algo que demonstra a atividade de Deus e é refletido no nosso trabalho. E Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E em tudo que nós fazemos, nós também glorificamos a Deus através desse nosso trabalho, né? Conta que uma pessoa procurou Lutero e disse assim, o que eu posso fazer para servir bem a Deus? Ele disse, você faz o quê? Ele disse, sou sapateiro. Ele disse, então faça bons sapatos, venda por um preço justo e assim você vai estar servindo a Deus. Então algumas pessoas pensam, servir a Deus é largar tudo que eu estou fazendo e ir para a obra missionária. Servir a Deus é abandonar tudo e ir fazer a obra do Senhor em tempo integral. Alguns irão trabalhar em tempo integral, outros vão para a obra missionária, mas todos vão servir a Deus com aquilo que fazem. Se você é advogado, se você é engenheiro, se você é arquiteto, se você é médico, sirva a Deus com a sua profissão e glorifique a Deus fazendo o que você faz, mas fazendo não para os homens, mas para Deus, sabendo que Ele que é o galardoador de todos aqueles que o buscam. Então, quando fazemos para o Senhor, nós sequer nos preocupamos se o homem está vendo e se ele vai fazer alguma coisa por nós. Porque, infelizmente, há alguns que fazem, inclusive na igreja, pensando só na glória humana. E sabe, aliás, é uma coisa que a gente precisa escolher. João capítulo 12, versículos 42 e 43, diz que alguns dos principais da sinagoga começaram a seguir a Jesus. Só que eles não quiseram declarar a sua fé porque eles não queriam ser expulsos da sinagoga, porque eles gostavam dos primeiros lugares na sinagoga. Aí João lê isso e já dá a interpretação. Ele diz, é porque eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, Gálatas 1:10, Paulo diz assim, se eu quisesse a glória dos homens, não queria a glória de Cristo. Então, você vai ter que escolher. Ou você serve a Deus para ter a glória de Deus, ou você serve aos homens para ter a glória dos homens. E às vezes nós estamos tão interessados nos aplausos humanos que esquecemos que é para Deus que nós fazemos e que a Ele é que nós servimos. Então, é uma coisa que está diretamente ligada à outra. Quando nós fazemos tudo o que fazemos para glorificar a Deus, e Deus é glorificado através de tudo que fazemos, porque todos os aplausos nós transferimos para Ele, então isso é algo que magnifica o nome de Deus, porque filhos de Deus vivem como representantes de Deus na terra, trabalhando e servindo para glorificar a Deus, que é tão maravilhoso. Pois é, pastor, e é tão verdade isso, e uma coisa que a gente pode também pensar é o risco que nós temos de não fazer para o Senhor e não ser aceito o nosso trabalho pelo Senhor, no nosso sacrifício, né? Fazer as coisas como se da boca para fora, né? Eu me lembro daquela passagem de Isaías 29:13, né? Que diz que, pois este povo se aproxima de mim com sua boca e com seus lábios me honra, mas o coração se afasta e está longe de mim, né? E aí me lembro também daquela outra passagem de Mateus, né, de que o Senhor no último dia vai dizer assim, que se afaste, não vos conheço. Mas Senhor, fiz isso, fiz aquilo, fiz isso, fiz aquilo. Quão grande deve ser a decepção dessas pessoas, né? E a gente precisa entender isso. É verdade. Você observa, Eliasib, que há uma coisa muito interessante nisso, porque as pessoas às vezes confundem essa questão, porque alguém faz alguma coisa e porque
vê resultado naquilo que ele faz, acha que está sendo abençoado por Deus, mas não necessariamente. Naquele dia que Jesus enviou os discípulos de 2 em 2, eles saíram expulsando demônios, curando enfermos, fazendo maravilhas, e eles chegaram pulando num pé só. Senhor, em teu nome os espíritos se nos submetem. E nós curamos e expulsamos demônios, nós fizemos mil uma coisa no teu nome. Jesus disse, vocês não fiquem muito animadinhos com isso não. Fiquem animados com o vosso nome está escrito no livro da vida. Sabe por quê? Porque naquele grupo que ia de 2 em 2 expulsando demônio e curando enfermo, estava Judas. Porque ele era dos 12. Ele certamente estava entre os 70. Mas só que ele traiu Jesus. Talvez seja gente como Judas que vai chegar lá e dizer, Senhor, mas em teu nome nós expulsamos demônios. Mas em teu nome nós fizemos maravilhas. E aí Jesus diz o quê? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Quando Jesus diz não vos conheço, ele não está dizendo eu não sei quem são vocês. Porque a palavra conhecer na Bíblia muitas vezes é utilizada para falar da intimidade entre o casal. A Bíblia diz que Adão conheceu Eva e ela teve um filho. Que Elcana conheceu Ana e ela teve Samuel. Ou diz que José não conheceu Maria até que ela teve um filho. Ou seja, esse conhecer aí fala da intimidade sexual. Está dizendo que José não teve relações sexuais com Maria porque ela era alguém que cumpriria a profecia que uma virgem ia dar à luz. Então ele respeitou isso, recebeu Maria como esposa, mas não a conheceu até que ela teve o filho. Ou seja, conhecimento aí fala de relação íntima. Quando Jesus diz assim, os que expulsaram demônios e os que faziam maravilhas no seu nome, mas ele pôs para fora, ele disse, não vos conheço. Ou ele não estava dizendo, não sei quem são vocês, porque Jesus sabe de todas as coisas. Ele está dizendo, não tenho intimidade com vocês. São pessoas que faziam, mas não faziam para a glória de Deus. É que alguém às vezes pensa que porque alguém prega e uma pessoa aceita Jesus ou alguma coisa acontece, é ele que faz alguma coisa. Mas não é, Eliasib. Porque se eu pegar uma semente, a semente é boa, se eu pegar a semente com a minha mão e plantar, não faz diferença se a minha mão está suja ou está limpa. É a semente quem brota. E alguém olha isso e pensa que é por causa da mão do semeador. Mas não faz diferença se a mão do semeador está limpa ou está suja. Porque quem dá o fruto é a semente. Só que essa pessoa que lançou a semente com a mão suja, aí tem que ouvir Tiago 4 dizer, alimpai as mãos, pecadores, e o coração. Então veja como uma coisa está ligada à outra. A mão e o coração. O que eu faço de todo o coração quando faço para o Senhor. Se não, eu faço, mas não faço com as mãos. Mas as mãos não estão limpas porque o coração não está limpo. E aí, uma coisa, Salmo 24. Quem pode entrar no santuário de Deus? Qual é o homem que pode entrar na sua presença? Aquele que é puro de mãos e limpo de coração. Então, quando eu faço com as mãos o serviço, eu preciso fazer com o coração limpo, porque é para Deus e é de todo o coração. Adoração e serviço andam juntos. Glória a Deus por isso. Isso é muito legal de entender, muito profundo, e eu acho de extrema necessidade que a gente coloque isso no coração o mais rápido possível, né? E deixe de mimimi, né? Porque tem muita gente com mimimi, né, pastor? Fica com um negócio, ninguém me reconhece, ninguém me vê, ninguém me ama. Igual aquela hiena lá do desenho, né? Ó vida, ó céus, ó azar. Pastor Clauber, estamos aqui com pelo menos 15 minutos ainda para a gente caminhar mais um pouquinho. Creio que vai dar tempo. Né? É um assunto muito gostoso, muito bom de conversar. Antes, porém, Silas Henrique entrou aí, Silas, trompetista, lá do Templo Central, da orquestra. Um abraço, Silas. Um abraço ao querido Irmã Heloísa Benigno está aí. Irmã Heloísa está achando bom? Ela está rindo aí de alguma coisa, pastor, que o senhor disse aí. Não sei do que, rapaz, que esse povo ri dessas coisas. Querido pastor Clauber, para a gente finalizar o nosso bate-papo e o Instagram não nos cortar, e eu já deixo aqui também a dica de que nós vamos gravar esse vídeo, vai ficar disponível no nosso canal aí, tá? No Deixar de Reagir. Você pode depois assistir se você quiser, compartilha bastante aí, essa palavra é bastante edificante, e certamente o pastor Clauber também, se for o caso, ele coloca lá nos canais lá do YouTube. Vou fazer isso. Até porque já houve pedido aí para isso.
Pastor Cláudio, aí nós caminhando ainda por esse caminho aí do coração que ama a Deus, a gente também se depara com uma outra situação, que é tudo muito bem. A gente vai entendendo durante essa nossa conversa, esse nosso papo, que é vital que a gente entenda, né? Que para que Deus receba a nossa adoração, nós precisamos ter um coração quebrantado, um coração puro, as mãos limpas, dedicação, honestidade, né? Precisamos ser honestos, né? E temente a Deus e tal. No entanto, me parece que isso, e o senhor vai me corrigir se eu estiver errado, parece que isso não é suficiente ainda, né? Para que a adoração seja completa e perfeita. Porque quando eu me lembro, pastor, de um texto que tem lá na primeira carta que João escreveu, 1 de João 4, 20 e 21, diz assim, e me dá até um arrepio na espinha quando eu leio isso. Diz assim, olha, se eu declarar que amo a Deus, porém, odiar a meu irmão é mentiroso. Não, desculpa. Se alguém declarar eu amo a Deus, porém odiar a seu irmão, é mentiroso, porquanto quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga. Ora, ele nos entregou este mandamento. Quem ama a Deus, ame de igual forma a seu irmão. Pastor Clauber, nos explique isso. Quer dizer, então, que a nossa relação horizontal afeta a relação vertical? Perfeitamente. Para que eu possa estar bem com Deus, eu também preciso estar bem com os meus irmãos. Jesus, inclusive, disse assim, como é que pode uma boca dela sair o louvor a Deus e sair alguma coisa que amaldiçoa o seu irmão que foi feito à imagem de Deus? Que contrassenso é esse? Como alguém pode, da mesma boca, glorificar a Deus e com essa boca também amaldiçoar o homem que foi feito à imagem de Deus? Porque uma coisa está diretamente relacionada à outra. E Jesus nos ensinou de uma forma muito simples, Eliasib. Mateus 5, 23 e 24, Jesus disse assim, olha, quando você vier para o altar para oferecer a sua oferta, e vamos lembrar aqui que Jesus não está falando de oferta de dinheiro, não. Aqui está falando do Antigo Testamento, quando alguém trazia o seu animal para, em adoração, oferecê-lo a Deus. E o adorador trazia a sua oferta para o altar, O caminho do adorador a gente trata bem dessa coisa porque é indo da porta até o Santo dos Santos. Né? Então, na porta, o adorador trazia o seu animal e ali ele era ofertado ao Senhor, em oferta de holocausto e aquela gordura quando queimava. Você sabe que quando a gente queima a gordura, o cheiro sobe, né? O vizinho bota um pedaço de sebo para queimar e você fica com raiva dizendo, esse miserável está fazendo churrasco e nem me chamou. Deixa que ele está só queimando o sebo. É porque o cheiro da gordura é essa coisa incrível. E aí ele dizia que essa gordura subia como cheiro suave às narinas de Deus. Ele está falando do quê? Da adoração. E Jesus diz assim, quando você chegar no altar e no altar se lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, e aí perceba que ele não está dizendo que eu tenho alguma coisa, que você tem alguma coisa contra o seu irmão. É se você lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, não ofereça a sua oferta. Deixa aí a tua oferta no altar, vai, reconcilia-te primeiro com o teu irmão, depois volta e oferece a tua oferta. Ou seja, eu não devo oferecer o meu sacrifício de adoração a Deus sabendo que tem um irmão contra mim. Não é sabendo que eu tenho alguma coisa contra o irmão, não. Porque alguém vai dizer, pastor, mas não foi eu não, foi ele que ficou com raiva de mim e é ele que tem que pedir perdão. Eu tenho até razão, mas eu gosto sempre de lembrar, Eliasib, que é melhor a gente entrar no céu do que ter razão. Porque Jesus não disse que interessa quem começou a briga, não. Interessa é que você não pode estar brigado. Então ele disse, deixa aí a tua oferta, vai, reconcilia-te primeiro com o teu irmão. Porque Paulo nos ensina uma coisa muito interessante, que ele diz que o quanto estiver em nós, Romanos 12, ele disse, o quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. E o escritor aos Hebreus também nos fala sobre uma coisa interessante aí, é que todo mundo se lembra da santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas nem sempre se lembra que o primeiro quesito não é esse. Ele diz assim, segui a paz com todos.
Aí acrescenta, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, antes da santificação, a paz com todos. Eu preciso estar bem com os meus irmãos para poder estar bem com Deus. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, verso 7, ele diz assim, maridos, vivam com entendimento com a esposa de vocês, sabendo que ela é vaso mais frágil, mas é co-herdeira convosco da graça da vida. Ele está dizendo, a sua esposa, ela pode ser mais emocional e mais frágil nesse ponto de vista, só que ela foi comprada pelo mesmo preço que Jesus pagou por você. Então, ela é igualzinha a você, é uma filha de Deus, é serva do Senhor, tem o mesmo valor diante de Deus, e você precisa entender isso e saber viver bem com ela, porque senão serão impedidas as vossas orações. Já pensou? O que tem a ver uma coisa com a outra? Eu brigo com a mulher em casa e quando chego no culto, ó Deus, eu te amo, e Jesus dizendo, estou de olho no Senhor. Porque a minha relação horizontal interfere na minha relação vertical. Eu preciso estar bem com os meus irmãos para estar bem também com Deus. Porque ele disse, deixa a tua oferta aí e vai reconciliar-te. Buscar a paz com todos. Trabalhar para que nós possamos estar em paz, porque nós somos um só corpo. Não existe a ideia de o dedo está doendo, mas eu não tenho nada a ver com isso. O corpo todo sofre quando o dedo está doendo. Você sofre uma topada no dedinho mínimo do pé e você perde o sono, tem febre, passa a noite todinha doendo, porque tem um dedinho doendo. Então eu preciso entender que essa integridade e essa unidade no corpo de Cristo precisa ser mantida para que haja adoração. E às vezes alguém pode estar pensando que está tudo bem, que está com Deus, que ora todo dia, que lê a Bíblia, que busca o Senhor, mas não sente intimidade com Deus e falta alguma coisa, e pode ser que seja isso. Pode ser que seja a relação com os irmãos. Pode ser que falte essa questão. Briga com a mulher, deixa ela chorando em casa, vai para o culto, pensando que Deus está aceitando esse culto, quando, na verdade, o céu se fechou, porque Pedro disse, viva com ela com entendimento, para que não sejam impedidas as vossas orações. Lá Isaías capítulo 11 é uma das falas mais duras de Deus no Antigo Testamento. Deus chama Israel de Sodoma e Gomorra e diz assim, eu não quero saber do culto de vocês, quando vocês me oferecem sacrifício eu detesto, eu odeio as festas que vocês fazem para mim, os cultos de vocês eu odeio. Quando vocês oram a mim, eu viro as costas e quando vocês me clamam, eu fecho os ouvidos. E você diz, pelo amor de Deus, isso deve ser idolatria, isso deve ser prostituição, deve ser um pecado muito sério. Por que Deus está dizendo isso com o seu povo? Ele disse, porque vocês não cuidam do órfão, da viúva, do necessitado. Então faça o seguinte, vão lá, e corrijam isso, cuide do órfão, da viúva, do necessitado, e depois venham e vamos conversar, e ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como escarlate ou carmesim, se tornarão brancos como a neve ou como a branca lã. E veja, não eram pecados sociais. O problema entre eles, a falta de cuidado com os carentes deles, fez com que Deus disse, detesto o culto de vocês, não recebo a adoração, e quando vocês clamam, eu dou as costas e tapo os ouvidos. Imagine que culto é esse. Então, por quê? Porque a minha relação horizontal interfere na minha relação vertical. Eu preciso estar bem com Deus, mas também cuidar dos meus irmãos, da minha relação com eles, e fazer isso de maneira que o meu serviço para com os meus irmãos também glorifique a Deus e faça com que a unidade do corpo seja garantida. Muito bem. Pastor Clauber, chegou a hora. Ainda bem que a gente tem mais outra sexta-feira, os irmãos já ficam sabendo que sexta-feira que vem estaremos de volta aqui com mais uma live sobre esse assunto. E eu preciso encerrar e agradecer ao senhor mais uma vez, viu, pela sua
colaboração aqui conosco. E aos irmãos também, a paz do Senhor. Antes que o Amém. Instagram nos corte. Sexta-feira, dia 12 de maio, às 21 horas, 12 de junho, Isso. perdão, estaremos aqui mais uma vez. Junho. Grande Paz abraço, Senhor, pastor. meus irmãos.